Eu sou a Juvi e esse é o podcast Monólogos, onde eu sento aqui por alguns minutos e divago sobre algum assunto, não na intenção de trazer respostas, mas sim abrir janelas de perguntas. E hoje a gente vai falar sobre tempo. Uma vez eu ouvi dizer que o tempo existe para que todas as coisas não aconteçam ao mesmo tempo, ou seja, para que exista uma sucessão e uma organização em como as coisas acontecem na vida, no universo, no cosmos, ou seja lá no que você acredita. E se a gente remontar da mitologia grega, o tempo, Cronos, ou para os romanos Saturno, é uma divindade, ou seja, o tempo está no nosso inconsciente enquanto humanidade, enquanto algo maior que a gente há muito tempo. E na mitologia, Cronos, ele derruba o próprio pai, que é Urano, e ele toma esse trono inteiro do cosmos, mas logo ele escuta uma profecia um tanto aterradora e assustadora de que um dos seus filhos faria o mesmo que ele fez com seu pai. Então, esse poder absoluto do tempo, ele nasce já acompanhado de uma paranoia absoluta, por uma noção de fim, o risco que existe no tempo e no fim dos tempos. E para impedir o destino, então Cronos fala, tá bom, cada filho recém-nascido eu vou devorar, né? Aí teve Hestia, Deméter, Hades, Poseidon, e ele não mata, ele engole inteiro, como quem tenta impedir o futuro de existir, a existência de existir em si, né? Então é um mito fundador do medo do tempo, ou seja, a tirania que destrói aquilo que na verdade deveria ser protegido. E nisso, Reia, cansada desse ciclo, salva o seu último filho desse destino, que é Zeus, e esconde ele dando uma pedra embrulhada a Cronos. Nisso, Zeus cresce e retorna e obriga o pai a vomitar os seus irmãos de volta e destrona ele, né? E o mito diz isso, né? Que o tempo tenta devorar o novo, mas o novo sempre volta para derrubar o tempo. Então existe essa dicotomia, porque o novo, o futuro, é onde o tempo não existe ainda. Ou como eu disse no início, como o tempo reorganiza os fatos. E nisso a gente puxa a pintura que Saturno devorando o seu próprio filho, que é uma das minhas pinturas favoritas, que foi pintada por Goya, e que foi ali entre 1819 e 1823, e foi logo após a Espanha ser esmagada pela Inquisição, e essa restauração, essa volta absolutista de Fernando VII, que mostra esse retrato brutal de um país que teme o próprio futuro, né? Um estado velho, paranoico, devorando as reformas, os jovens, as ideias e tudo que estava num âmbito mais de futuro e progresso. E tudo isso vem para não admitir que o tempo já condenou por si só antes que você pense que o tempo não condenou. Então, quando Goya faz essa pintura, que é um tanto assustadora e aterrorizante, que é Saturno devorando o próprio filho, e isso acontece em 1820, o quadro acaba que ele nunca representou exatamente uma mitologia, igual a gente contou essa história. É mais sobre um império que está apodrecendo por dentro e está ruindo, um velho mundo que está engolindo o próprio futuro por medo de perder o controle. Então Saturno vem como o tempo faminto, paranoico, devorando tudo que tenta nascer, tudo que tenta brotar, tudo que possa ameaçar a existência dele. E nisso a gente vê que o tempo vem com um aspecto de mastigar, ou seja, ele vai triturando identidades, ele vai triturando os regimes, as memórias, os poderes, e Goya entende que viver é meio que lentamente ser consumido pela própria cronologia, por Cronos, por Saturno, pelo tempo. Ou seja, somos filhos de Saturno e somos filhos que Saturno não devorou rápido o suficiente. A gente está condenada a assistir a nossa própria obsolescência enquanto a gente tem consciência do tempo e o que o tempo faz com a gente, que o tempo devora a gente e que o tempo é escasso, é finito e é algo que não dá para conter com as próprias mãos e que a cada segundo ele está se esvaindo. Então, quando a gente olha esse quadro,
a gente vê que o horror não está na violência, mas sim na finitude e no desespero do tempo, de Saturno, de Cronos, em devorar aquilo que pode o ameaçar. Então é meio que o futuro não impede o futuro, mas sim deforma as coisas e como a gente encara a vida. E isso que gera essa ansiedade, esse excesso de futuro e essa correria, e que é muito potencializado no aspecto Cronos, porque esse é o tempo Cronos, de que uma coisa se sucede à outra e a gente não pode perder tempo porque as coisas são escassas, então você acaba vivendo mais o futuro do que o presente. Então a gente está no presente pensando no futuro e refletindo sobre o passado e nunca está aqui, no aqui e agora. E o tempo ele vai comendo pelas bordas e toda a negociação que a gente tem com essa fome do tempo é algo que é infinito e que não tem resolução em si. Então, o tempo vai devorar a gente, o tempo vai modificar a gente, o tempo vai destruir a gente e a gente precisa acreditar no novo, acreditar no futuro, acreditar na sucessão de coisas, acreditar que o amanhã é onde existem as possibilidades. Por mais que a gente planeje, tente controlar, prever ou simplesmente colocar numa linha cronológica, a gente não consegue ter esse alcance. Então é sobre abraçar o tempo como uma destruição do que a gente é hoje, na esperança e na certeza da reconstrução do que a gente pode ser, do que a gente vai ser, do que vai acontecer, do inesperado, do mistério, do que existe pela frente. Então, quando Saturno devora o filho com essa forma violenta e que se despedaça, diz sobre um despedaçamento que a gente vive dia após dia, minuto após minuto, mês após mês, profissão após profissão, relacionamento após relacionamento. A gente vai se modificando constantemente, colocando o tempo como algo fluido e a nossa própria existência não como algo sólido, mas sim como algo fluido, algo que acaba ultrapassando a própria noção do tempo e a própria existência do tempo, já que a gente não é um ser único que vive durante o tempo. A gente vai se modificando e a gente só se modifica por causa disso, porque o tempo existe para que as coisas não aconteçam todas ao mesmo tempo. E na nossa vida várias coisas acontecem. A gente não é, a gente está. Progresso. Mas a gente tem outra pintura de Cronos devorando seu filho, que é do pintor Rubens. E ele pinta Saturno em 1636 para o Filipe IV. E num período em que monarcas buscavam legitimar mitos para legitimar o poder. Então, diferente desse horror deformado do Goya, Rubens ele mostra um Saturno de uma figura mais clássica, mais tradicional. Um Saturno majestoso, musculoso, um tirano clássico, divino, cuja a violência é da mesma forma que inevitável, ela é também uma forma de ritual. Existe um sacrifício do futuro para preservar o presente, preservar a verdade, preservar a ciência. E quase 3 décadas antes dessa obra de Rubens, Galileu ele aponta o seu telescópio e vê o planeta Saturno e ele vê algo que nenhum ser humano tinha visto já a respeito desse planeta. Ele fala: Saturno não está sozinho. Existe algo ao redor de Saturno, né? E Galileu ele olha aquilo e ele não entende aquilo que ele vê, porque ele vê espécie de orelhas no planeta, e hoje a gente sabe que isso são os anéis, mas existia algo acompanhando Saturno, existia algo ao redor de Saturno, e era algo que aparecia e desaparecia conforme a própria inclinação que se fazia no telescópio. Então era algo meio que indecifrável e que mostrava que Saturno, Cronos, o tempo, era algo maior do que o que a gente imaginava. Da mesma forma que num aspecto de olhar científico, antes a gente tinha uma noção a respeito do planeta, a respeito de Saturno. Mas agora, a partir de uma observação empírica, a partir da verdade, a partir de fatos, a gente muda a verdade se modifica. Então, Galileu, quando ele vê aquilo e ele não entende, ele percebe que aquilo que ele não entende é sobre uma novidade, sobre uma descoberta. Não necessariamente é uma mentira, ou não necessariamente o que se vivia antes era uma mentira, mas sim uma adição a uma verdade que não estava completa ainda. Então,
a gente vê que a ciência começa a corroer uma cosmologia medieval baseada nos mitos e uma noção de que o universo está se ampliando e que, ao mesmo tempo que essa ampliação mostra a verdade, ela desestabiliza as coisas e quebra paradigmas e faz com que a gente perceba que a verdade que existe anterior a nós é uma verdade que existem mais verdades dentro dela, existem mais detalhes, mais nuances. Isso faz a gente repensar o mundo de outra forma. E às vezes o tempo parece monstruoso e ele seduz a gente enquanto destrói o velho e reconstrói o novo, e essas novas regras se estabelecem depois de um marco, né? Tipo, essa observação de telescópio mudou dali por diante o que a gente entendia pelo planeta Saturno. O que é visto não pode ser desvisto. E isso se aplica muito para a nossa vida, né? Conforme a gente conversa com as pessoas e dialoga e faz terapia e percebe coisas sobre a gente percebe que os marcos mudam o tempo. Ou seja, existem dois tipos de tempo. Existe o tempo que você tá aqui esperando, sei lá, numa fila, e esse tempo pode ser 15 minutos, mas ele parece uma eternidade, né? Por quê? Porque 15 minutos é o tempo cronológico, é o Cronos. Mas essa eternidade da espera, que seria muito diferente de uma hora conversando com os amigos, porque passa muito rápido, mas 15 minutos de fila tem a sensação de que demora muito. Então são os atos e o significado desses atos, que é o tempo que não é chamado Cronos. É o tempo que é chamado Kairos. Cronos e Kairos. Cronos, então, vem desse tempo cronológico, o relógio, os minutos, os segundos, os anos, os dias. É o tempo que marcha como uma espécie de exército cego e que vai devorando de forma indiferente tudo que vê pela frente, porque as coisas precisam acontecer uma atrás da outra. E é o relógio que avança mesmo quando você implora, tipo assim, por favor, para, eu preciso de mais tempo. Essa sensação de que 24 horas é muito pouco no dia, principalmente que hoje em dia a gente sai rolando vídeos infinitos e tipo, o que tá acontecendo com o meu tempo em unidade, né? E para os gregos, o Cronos não media apenas o tempo, ele mastigava a existência. Então isso daqui ficou para trás e o que a gente tem é o para frente e vamos. Então existe um desespero dentro do Cronos. E é um tempo que é linear, ele é tirânico, ele é matemático, ele pode ser metrificado, ele gera ansiedade, ele não pergunta se você tá pronto, ele te atropela e tipo, tem que estar pronto, e não tá pronto, vai assim mesmo, bora, bora, bora. E esse passar é um corroer. O Cronos é o tempo que dita o nosso envelhecimento enquanto ser humano, o que dita a decomposição das coisas, da matéria, das certezas que a gente tem. É meio que um deus, né, uma divindade que tá te forçando a trocar de pele o tempo todo sem pedir a sua permissão. Tipo, só troca de pele. Só vamos. Tipo, já passou. Você já é outra pessoa, né? É Heráclito na filosofia. Tipo, a gente entra no rio uma vez, a segunda vez o rio mudou, a gente mudou, as experiências são diferentes, não é porque o que aconteceu no passado vai acontecer exatamente da mesma forma, embora possa acontecer de forma semelhante por conta de heranças e padrões que existem na nossa sociedade. Mas viver sobre o crono, sobre o tempo cronológico, é saber que tudo tem um prazo de validade, as relações, os corpos, as histórias, os impérios, né? Tipo, o tempo ele não vem pra punir, ele vem pra cumprir a sua agenda, de findar as coisas. Então o Cronos é meio que um lembrete de que a existência inteira é negociada. E ela é negociada de acordo com esse ativo que é escasso. Já o Kairos é um tempo que é medido em marcos, ele é medido em instantes oportunos. São frestas, são milagres repentinos. É algo que não é medido em minutos, meses, anos. É algo que, na verdade, é medido em insights e em epifanias, em quebras de paradigmas. É quando o universo abre uma portinha ali que ninguém viu e você precisa atravessar aquela porta antes que ela desapareça. Então, quando a gente vai medir o nosso tempo em Kairos, por exemplo, a gente tem, quando a gente está na classe de alfabetização, depois a gente tem o ensino fundamental, depois a gente tem o ensino médio, a faculdade. Então a gente lembra desses recortes de tempo, assim como,
eu lembro que tal álbum é de 2015, porque quando saiu esse álbum eu tava namorando tal pessoa e foi em 2015. Então é essa localização da nossa vida através dos atos, dos episódios, dos blocos, dos acontecimentos, né? Alguém nasceu, alguém morreu, você mudou de cidade, você voltou para sua cidade, a pandemia. Então o Kairos, ele vem pra gente entender o tempo não como algo constante, mas sim como algo mais episódico. Enquanto o Cronos é a quantidade, o Kairos é um aspecto qualitativo, que a gente pega essas memórias de acordo com uma época e não uma data específica, com hora específica. Não é a gente lembrar exatamente uma data, mas sim onde a gente estava naquele momento e quando isso aconteceu. E às vezes a gente fala, pô, na época que eu morava em tal cidade, a gente nem lembra o ano, mas a gente lembra dessa época. E isso que é o Kairos. E segundo o Kairos, um segundo do próprio Kairos vale mais do que anos no Cronos, porque às vezes é uma conversa que a gente teve, é um filme, é uma cena, é um trecho de música, é um pensamento que existiu e fez a gente mudar de opinião. E em algum momento as coisas vão se encaixando em gestos perfeitos e uma coisa vai sucedendo a outra em grandes blocos, ao invés de segundo após segundo. Então é um tempo menos ansioso e que permite com que a gente seja mais gentil com a nossa própria existência, de certa forma. Então, basicamente, o Kairos é o tempo que respira por dentro da gente. É essa virada, é o risco, são as decisões que a gente toma, são os cortes, é algo que brilha diferente e que fala, coragem, agora você pode passar para outra etapa, para outro momento. E aí você se joga em um novo Kairos. Então são etapas que mudam. E o momento certo, ele nunca avisa a gente, ele seduz a gente. E ele acaba passando rápido demais para quem hesita, e ele acaba sendo o momento exato para quem quer agarrar. E eu acho que o Kairos traz essa lição de que as coisas acontecem no nosso tempo, de acordo com a nossa história, com a nossa trajetória, com o nosso passado, com as nossas etapas, com as nossas facilidades, com as nossas limitações, e que o caminho não é a gente se comparar com outras pessoas e com o cronológico de outras pessoas, porque fulano já tinha isso, isso e isso, com tal idade, conseguiu isso, isso e isso em tal tempo, e a gente fica presa nesse tempo cronológico e de comparação e de ansiedade, quando na verdade a gente tem que abraçar o Kairos, que é, estou vivendo o meu episódio agora, de acordo com os episódios que eu vivi no passado e da minha trajetória, e eu vou viver a minha vida, no meu tempo. E é isso que a gente precisa, tranquilidade para viver o futuro.